Vamos ao assunto já anunciado a vocês. É grave. A gente está só lidando com coisas graves, às vezes a gente fica até meio, nossa, lá vamos nós chatear o pessoal com mais alguma coisa grave, mas essa aí tem uma consequência muito ampla. É o aumento do preço dos fertilizantes. Isso daí tem uma consequência direta, óbvia, qualquer um entende, que é ampliar a pressão nos preços dos alimentos ao longo dos próximos meses. Ninguém aqui torce contra, isso é ruim para todo mundo. Os produtores precisaram reduzir a compra dos insumos frente à considerável alta deles, o que ajuda a reduzir a produtividade no longo prazo. Por isso que eu digo que é grave, é ruim para todos nós. Confira. Segundo o JP Morgan, uma longa interrupção no fornecimento de fertilizantes afetaria o plantio e reduziria a produtividade das lavouras. O resultado seria, com atraso, uma pressão nos preços dos alimentos. Os fertilizantes sofreram com os impactos da guerra no Oriente Médio. Isso porque o Estreito de Hormuz é uma rota estratégica para o transporte dos materiais. Quase metade do enxofre transportado por vias marítimas cruzava a região antes do início dos ataques. O fechamento da passagem reduziu o comércio e aumentou os preços desses produtos. A cotação da ureia chegou a bater $600 por tonelada nos piores momentos do conflito, por exemplo. O resultado da variação é desfavorável ao produtor. Ele se vê diante de menos insumos chegando ao país e com um custo maior. Entre janeiro e junho, o Brasil importou 22,4 milhões de toneladas de fertilizantes, 7,4% a menos que no mesmo período do ano passado. Mas a despesa foi para o lado contrário, uma alta de 7,3%, para 8,8 bilhões de dólares. O país tem uma série de vulnerabilidades no setor e depende do mercado externo para abastecer a agricultura. Entre 80% e 90% de todo o insumo usado pelos produtores brasileiros vem de fora, aumentando riscos de oferta e logística. Antes de impactos na produção, as oscilações vão reduzir a margem do produtor, alterar a área plantada ou o uso de insumos. Para o Brasil, o risco também envolve a decisão de compra dos fertilizantes para próximas safras, que pode sofrer com a mudança nos custos. Outro aspecto que deve afetar o setor é o aumento no preço do diesel. Nos Estados Unidos, o combustível se aproxima de uma máxima histórica nas bombas, atingindo $5,47, segundo o Financial Times. O jornal afirma que a disparada ameaça provocar um novo surto de inflação antes das eleições de meio de mandato americanas, em novembro. Na semana passada, o diesel ficou mais caro que o querosene para aviação na Europa pela primeira vez em um ano. Além da guerra do Irã, o conflito entre Rússia e Ucrânia já causava danos importantes à produção, transporte e custo dos combustíveis. Grandes mudanças no mercado internacional têm força para afetar o Brasil, já que entre 20% e 30% do combustível consumido no país depende de importações. Antes de eu passar a palavra à nossa convidada Maísa, isso está na eleição, está na campanha e o Daniel Hittner preparou para nós um breve resumo. O que os candidatos estão falando de fertilizantes nas campanhas, Daniel? Muito rapidamente, William, a gente mostra aqui numa arte que todos os 5 principais candidatos que estão pontuando nas pesquisas mencionam o tema em comum. Eles falam sobre a necessidade de diminuir a dependência de fertilizantes importados e aumentar a produção nacional. Mas Lula acentua muito o papel da Petrobras estratégico, segundo a campanha do PT, nesse processo. Comenta-se, por exemplo, que a Petrobras aumentou ou retomou a produção em Sergipe, na Bahia, no Paraná, e está com obras reiniciadas em Mato Grosso do Sul para uma unidade de fertilizantes. Hoje, por exemplo, o presidente do BNDES falou que é desejo colocar o banco e a Petrobras para explorar lítio, terras raras, e aí algumas pessoas falam por que não potássio, por exemplo. Flávio Bolsonaro acentua muito também essa questão da produção nacional, mas talvez por dedo de seu mentor na área de energia, Adriano Pires, coloca muito ênfase no escoamento do gás para o interior do país, Minas Gerais, Centro-Oeste, como energia disponível para novas plantas de fertilizantes. Os outros 3 candidatos da direita têm mais ou menos o mesmo tom, que concilia também com Flávio Bolsonaro, que é de fortalecer a produção nacional, mas flexibilizar o licenciamento ambiental e alguma exploração controlada em terras indígenas, justamente porque boa parte das reservas nacionais de minérios de potássio, por exemplo, estão
vizinhas ou dentro de terras indígenas e hoje, pela legislação, haveria muita dificuldade de explorá-las. Agora sim, Maísa, em que pé estamos? Bom, a gente tem essa grande dificuldade na produção nacional de fertilizantes, isso é histórico, né? E a gente viu poucos avanços acontecerem nos últimos anos. Em 2022, quando tivemos a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, teve o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, né? Acendeu o debate sobre os fertilizantes. Nunca antes a gente tinha olhado para a importância desse insumo, né? Da nossa dependência por importações, só que esse plano também não teve grandes avanços, né? A gente tem agora essa retomada da Petrobras no setor, que é algo importante, mas para isso, né, para ser viável, precisa competir estrategicamente com os fornecedores internacionais. A Rússia, por exemplo, a China também, tem custos de produção muito baixos, então fica muito difícil para o Brasil competir com esses fornecedores internacionais. Então, o principal fator seria a gente conseguir trazer essa competitividade, né, para a indústria local. Thaís, o que a gente registrou e que a explanação que a Maísa acaba de nos dar hoje é que na ponta quem vai ser afetado, em primeiro lugar, é o produtor brasileiro, cuja rentabilidade está caindo. Está espremida por vários fatores, né, William, mas por questões financeiras, basicamente, a gente tem recorde de pedidos de recuperação judicial. Está certo que a recuperação judicial acabou virando um instrumento de gestão financeira e não um reflexo de uma situação de estrangulamento, mas ainda assim é uma situação de baixa rentabilidade. E o choque para o Brasil e para outros países não é diferente, mas para nós aqui, dada já a nossa baixa competitividade e a nossa altíssima dependência, há um choque de custos hoje em voga para qualquer setor produtivo, mas para o agronegócio mais ainda, porque tem diesel e tem transporte, ambos com choques de custo muito forte. Então, existe uma preocupação, acho que a Maísa pode até falar mais sobre isso, se eu puder fazer essa perguntinha para ela. Maísa, a preocupação do momento da chegada, não só da quantidade que consegue chegar, mas do tempo que consegue chegar, o quanto isso pode impactar, por exemplo, produtividade das lavouras e quantidade mesmo, qualidade, enfim. Sim, a logística, né, como você citou, é realmente algo bastante importante por ser algo demorado. A gente demora aí 2, 3 meses para importar esse produto. Então, os agricultores às vezes ficam esperando uma melhora nos preços em momentos de crise como esse que a gente está vivendo diante de uma guerra, né? Mas tem toda essa questão logística que tem que ser ponderada. Além de todo esse aumento também nos custos de frete marítimo, frete rodoviário, todo o processo oneroso, né, que temos desde a importação, da compra desse insumo com os fornecedores internacionais, até esse produto estar internalizado e ir diretamente lá para as lavouras, né? Então é um processo bastante demorado com custos muito elevados. Por isso que a produção interna seria algo que melhoraria todo esse custo também. Mas para isso, né, realmente destaco novamente que a indústria precisa ser competitiva. A gente tem toda a questão dos impostos, da matéria-prima, dificuldade de obtenção de matéria-prima, foi citado ali na reportagem o potássio que está localizado na Amazônia, então tem toda a questão de legislação que precisa avançar para que a gente consiga ser competitivos e ter um fornecimento mais viável aqui no mercado interno, porque a gente fica muito refém de tudo que acontece no mercado internacional, né? Então, essas questões geopolíticas, a gente está vendo aí nos últimos anos influenciarem muito nos preços dos fertilizantes e quem paga a conta é o agricultor, com todas as dificuldades, como vocês comentaram sobre o crédito também, né? Obtenção de crédito, e isso reflete também no mercado, né? Com a alta no preço dos alimentos. Daniel se inscreveu na fila para fazer perguntas a você, mas... É verdade. Eu queria saber, Maísa, o seguinte: enquanto a produção nacional não ganha corpo e não se fortalece, é possível ter fornecedores no mercado internacional mais seguros? A gente passou muito tempo privilegiando importações da Rússia. Nesse ano, a China superou a Rússia como maior fornecedora, mas o Canadá é um grande produtor, em tese seria um fornecimento mais seguro. Esse é um ponto, a gente poderia privilegiar esse tipo de fornecedor, ou no final das contas tanto faz, porque o que importa é que o custo é caro em dólar e isso afeta preço?
Bom, a gente importa muito da Rússia por ser uma das origens mais competitivas, bem como a China. Sobre o Canadá é uma importante origem de cloreto de potássio. Já para os nitrogenados e fosfatados, ele não tem uma produção significativa para ser uma origem para a gente, mas para o cloreto de potássio é a nossa principal origem, assim como Rússia e Bielorrússia. Em 2022, quando teve a guerra da Rússia, que acendeu todo um temor quanto à falta de disponibilidade, justamente pela Rússia ser o nosso maior fornecedor, nós fomos em busca de outros fornecedores. Então, conseguimos aí boas relações comerciais com Omã, Catar, países do Oriente Médio, que são importantes hoje no fornecimento, principalmente de nitrogenados e também fosfatados, Arábia Saudita, enfim, outras origens. Inclusive, essa questão da guerra, né, no Irã também impactou bastante nesse ano, justamente porque boa parte dos fertilizantes nitrogenados e fosfatados vem desses países do Oriente Médio. Maísa, eu também estou na fila para fazer perguntas. Você tem condições de nos dar um horizonte de quais safras serão imediatamente afetadas e o que isso significa em termos de pressão de preços? Bom, a safra dos Estados Unidos já foi afetada nesse ano, porque o plantio deles acontece em abril, que foi justamente no principal período em que os preços explodiram, né, diante da guerra no Oriente Médio. Aqui no Brasil, a safra 26-27 vai ser impactada principalmente pelo alto custo dos fertilizantes fosfatados, por conta do enxofre que não está conseguindo ser escoado ali pelo Estreito de Hormuz, já que 45% da matéria-prima para a produção de fosfatados passa pelo Estreito de Hormuz. Inclusive, a Mosaic e outras empresas importantes para a produção de fosfatados aqui no Brasil está com a produção reduzida e paralisaram a produção em importantes fábricas aqui no Brasil e também no exterior. Então, o impacto principal vai ser em relação ao custo da adubação fosfatada, em que a gente já está reduzindo as compras comparado a anos anteriores, e isso pode trazer aí prejuízos quanto à produtividade, caso o agricultor não faça essas reduções de forma moderada e cautelosa para não perder em produtividade.